Então, boa noite novamente, fiquem à vontade. Boa palestra, boa aula. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Então, eu já fui apresentada, eu sou a Lucélia, conheço alguns. E a gente vai falar um pouquinho sobre Niket, uma história de poligamia da Paulina Chiziane. Uma das versões do livro é essa daqui. Alguém já leu? Já leu? Gostou? Pode ser sincero. Se perde. A gente vai falar sobre isso. É extenso, né? Tá. Eu acho que a partir agora da nossa conversa, você vai ver mais significado em toda essa extensão aí dela. Mas realmente é uma leitura que não agrada a todos, porque ela vai vir de uma outra cultura e de uma outra tradição, a tradição oral. A gente vai chegar lá, tá? Antes de falar da obra, eu vou falar da autora rapidamente. Não sei se vocês conhecem, mas essa é a Paulina Chiziane, ela está viva, veio para o Brasil há pouco tempo. Ela tem boas relações com o Brasil, se diz muito inspirada pelas lutas aqui do Brasil, principalmente do movimento negro, né? E ela nasce em 55, em Manjacazé, eu acho, uma vila moçambicana. O primeiro livro que ela publica é na década de 90, Balada de Amor ao Vento. E isso é muito importante porque ela passa a ser considerada a primeira romancista a fazer um romance, ou melhor, a ser publicada. Mas ali no slide, para não confundir vocês, eu coloquei uma das primeiras escritoras publicadas, porque ela não se vê como uma romancista. Alguém imagina por quê? A gente chega lá também. Mas ela se diz uma contadora de histórias, né? Na verdade, isso vai estar muito mais, fazer muito mais sentido para o contexto cultural que ela vive, né? Então ela fala da avó dela, que era uma grande contadora de história. E aí vai ter a questão de que ela é de Moçambique. Moçambique foi colônia de Portugal há muito pouco tempo. Então é como se ela fosse, se ela aceitasse esse título de romancista, ela teria que jogar as regras deste lugar, né? Então ela fala, não, trouxe uma fala dela para a gente ver, ela fala, não, eu sou uma contadora de histórias, né? E é por isso que às vezes a leitura é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Ela atua no Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Por que eu trago essa informação? Para a gente pensar que ela já tem essas ideias de subversão, de achar o seu caminho, inclusive na vida privada, né? Na vida em sociedade, mas sem ser ali enquanto escritora. Ela escreve, é importante a gente pensar nesse contexto pós-colonial moçambicano. Então a gente vai dizer que ela faz um diálogo crítico. Boa noite. Ela faz esse diálogo crítico com o que via sendo publicado, que era majoritariamente homens, né? Então, quando a gente fala que é na década de 90 que ela publica que ela publica seu primeiro livro e é considerada uma das primeiras romancistas ou a primeira, é muito interessante a gente ligar essa informação depois com a obra dela e notar, né, a relevância da autora. Eu falei que eu trouxe um trecho dela falando sobre essa questão de negar e o nome de romancista, e aí eu indico que vocês ouçam entrevistas dela, principalmente para fazer vestibular, porque ela fala de uma forma muito gostosa de ouvir, e aí a gente está falando de uma cultura distante da nossa, né? Por mais que a gente pode pensar em semelhanças, também fomos colonizados, mas é uma cultura que é diferente, é uma realidade, um contexto sociocultural diferente do nosso. Então sempre é legal a gente ver a autora falando, nesse caso, que ela está viva, né? Acabei não trazendo um trecho dela por medo da internet não funcionar, por causa do tempo, mas é super tranquilo achar no YouTube, né? E ela dá muitas entrevistas, e essa é uma das que ela fala assim, ó, sou de Manjacase, sou Chope, né, o povo sul de Moçambique. Eu venho desse grupo de uma terra de tantos guerreiros, pioneiros na luta contra os portugueses, na luta pela libertação. Então, o que é o romance para quem vem de uma cultura banto? A minha língua é portuguesa, é produto de duas misturas, né, do português das tradições do banto, do Chope, por exemplo. Se eu aceitasse ser romancista, aqueles especialistas do romance, do estilo europeu, eles iriam colocar a autoridade deles sobre a minha vida.
Eu disse, não. O que eu escrevo é parecido com português, é parecido com romance, tem muita proximidade. Mas, por favor, me deixe escrever como eu quero, não sou romancista, conto histórias, né? Então, essa é a fala dela. Eu acho super válido, assim, né, a forma que ela se posiciona nesse caso, né? Aí eu trouxe também essa imagem para falar que ela foi prêmio Camões em 2021, um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa, pelo conjunto da obra. E eu já mostro o conjunto da obra dela, que é extenso. Mas antes a gente vai falar bem pouquinho de Moçambique, só para situar vocês. Principalmente vestibular, às vezes pede umas coisas meio interdisciplinares, né? Mas o Moçambique é aquele vermelhinho ali, no continente africano. Então a gente pode falar que ele está no sudeste, né, da África. Alguns vão falar austral, meridional. Sou muito boa em geografia, mas a gente consegue perceber que é no sudeste de Moçambique. E eu trago dois fatos assim históricos de Moçambique, porque eles reverberam na obra, que é a Guerra de Independência, né? Então foi quando eu falei que ela lutou lá no Frelimo, atuou no Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que lutava contra as Forças Armadas de Portugal, né? Eles queriam deixar de ser colônia de Portugal. Isso foi de 64 a 75. Depois a gente tem uma guerra civil que devasta muito o país, que foi de 77 a 92, né? Há pouco tempo. 92 foi o ano que eu nasci. Mas a gente vai pensar que, embora este romance seja de 2002, a gente está falando de um contexto bem contemporâneo, ou seja, exatamente 10 anos depois do fim da Guerra Civil. E a gente sabe que uma guerra civil, um contexto de tanta devastação, ele não acaba de uma hora para outra, né? Há reverberações aí. Então a gente vai notar isso, inclusive, no comecinho da história. Na primeira frase, que ela fala assim: um estrondo ouve-se do lado de lá, uma bomba, mina antipessoal. Deve ser a guerra a regressar outra vez. E a gente vai ver que, na verdade, não era a guerra regressando, era o filho dela que tinha quebrado um vidro. Mas você vê como está presente na memória, pelo menos, né? Então, quando ela vê um estrondo, ela remete ao quê? À guerra. Né? Então, por isso que eu trago esses dois marcos para vocês. Ainda sobre Moçambique, é um outro mapa para a gente conseguir ver uma divisão entre norte e sul. Quem leu vai lembrar das mulheres do norte, das mulheres do sul, fala-se muito nisso. E esse norte e esse sul é dividido pelo rio Zambeze. Eu vou mostrar depois para vocês, né? Mas ao norte a gente tem as Swahilis, Macuás Lamuês, Macuás Ajauas. No sul a gente vai ter Shonas, Angones, Tissongas, Chopes e Bitongas. Por que eu trouxe isso? Além de aparecer na obra de alguma forma, a gente já vai entender que existe uma diversidade linguística e cultural. A gente não está falando de algo homogêneo. Não, vai ter muita diversidade. Aqui é só, não sei se vocês conseguem ver o Zambeze ali no meio, uma linhazinha azul. Assim? Viram? Norte-sul, tá? Pronto, aí a gente entra no contexto histórico do lançamento da obra. Como eu falei, foi 10 anos após a Guerra Civil, exatamente 2002. A Guerra Civil foi esse conflito, né, motivado pelas disputas políticas e pela conquista da independência do país, né, durou 17 anos. E aí a gente vai pensar nessa literatura africana contemporânea atravessada por essas mazelas, e também pensar nessa temática de luta pela liberdade e pelo resgate das raízes culturais. Né? Se foi um país colonizado por muito tempo, como que ficaram as raízes culturais disso tudo, né? E aqui é bem geral, tá? Só para a gente ter uma ideia. A gente poderia ver isso mais detalhadamente, mas se a gente pensa na literatura africana contemporânea de diversos países, é algo comum, é algo que aparece. Essas são as obras da Chiziane, né? Eu não vou ler todas, mas é só para vocês terem uma noção da extensão da obra dela, né? De 90 a 2017. O Niket está ali em negrito em 2002. Essas são algumas capas do livro, né? Algumas edições do livro aqui. Não sei se é aqui no Brasil, porque não é um livro traduzido, né? É em português, é a língua que ela escreveu. Mas vocês conseguem notar alguma coisa em todas as capas, olhando assim? O
que você acha que tem em comum? Pode falar. Temos traços, né? Que mais? Mulheres. Como que essas mulheres estão? Em movimento. Então, não sei se vocês sabem, mas Niket vai ter essa ideia de dança. A gente vai logo ver. E então, o que eu vejo em comum dessas capas, além do que vocês falaram, é esse entrosamento, né? Você vê que tá todo ou dançando ou interligadas de alguma forma. Eu faço um super adiantamento aqui de um trecho da obra para a gente já entender o que é Niket, para quem não tem noção nenhuma da obra. Niket é uma dança de iniciação da vida amorosa, da cultura, acho que é do sul, daqui a pouco eu confirmo. Mas então, esse é um trecho do próprio livro, né? Ela fala, é a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação. Uma dança que mexe, que aquece, que mobiliza o corpo e faz a alma voar. Movem o corpo com arte, saudando o despertar de todas as primaveras. Ao toque do tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao sabor de Niket. Eu pensei muito nessa apresentação, nessa palestra e nesse diálogo que a gente pode abrir, pensando no vestibular, mas eu vi que nem todos estão voltados para o vestibular. Mas é bom para vocês terem acesso que aqui eu sistematizei algumas características da obra da Chiziane, né? E aí eu vou ler rapidamente, a gente vai tentar ligar durante as outras falas e a gente pode tentar retomar no final se der tempo. Mas ela tem a prevalência da voz feminina, então adiantando a Niket, quem narra é uma mulher. Vai fazer crítica aos costumes, à tradição, né? Vai ter esse destaque de diversidade, a pluralidade cultural, que está ali por último também, que eu comentei até pela disposição do continente, do país. Esse protagonismo da mulher negra, a reflexão sobre a condição feminina, fluxo de consciência, e aí é isso que talvez também, esse monólogo, né, que às vezes é cansativa a leitura, porque ela começa a falar e vai, páginas e páginas, falando, que caracteriza muito um monólogo mesmo, né, ao mesmo tempo que ela tem uma linguagem lírica, então ela vai fazer muita metáfora, muita figura de linguagem nesse sentido, muitas alegorias também. E eu acho legal pensar na obra como um todo, como assim, o lugar do feminino na construção de um outro mundo, né? Então, ainda contextualizando o contexto social, de onde se passa a história, de onde a Chiziane escreve, é esse lugar em que a mulher tem pouquíssimos direitos e é discriminada mesmo, de não poder trabalhar, de não poder frequentar a escola, essa é a realidade. Então a Chiziane, ela coloca esse lugar na construção de um outro mundo, né? Então é bonito nesse sentido. Vamos ver se vocês concordam. E aí a gente entra no livro em si, Niket, uma história de poligamia. Como eu já falei, romance em primeira pessoa, mais uma vez sistematizando para quem vai para o vestibular. A gente tem a Rami, já tinha falado o nome dela? Não, né? Rami. Rami é quem vai contar a história. E ela é esposa do Tony, um alto funcionário da polícia. Nessa segunda frase, vocês encontram alguma coisa a ser apontada? Na terceira, né? Mas só ali no Rami, esposa do Tony, que é um alto funcionário da polícia. A princípio né? Então, a Rami é a esposa do Tony, que é um alto funcionário da polícia. Então, a gente vai ver essas diferenças não só em relação a gênero, mas sociais também, né? Só que isso vai mudando na trajetória. De qualquer forma, eu coloco ali na terceira, né, frase. Rami é uma esposa fiel e subserviente. Isso aqui está na sinopse da Companhia das Letras, né? Então ela faz o que manda a tradição, até certo ponto. É isso que é interessante da obra, já vou adiantando, né? Então eles são casados há 20 anos e a Rami descobre que o marido, na verdade, é polígamo. Tem outras 4 mulheres espalhadas por diversos cantos do país, né? E vários filhos. Começou a fofoca, vocês se interessaram, né? Em Maputo, em Ambane, na Zambésia, em Nampula, em Cabo Delgado. Oi?
Pode falar. É um romance, é uma narrativa longa, mas a Xiziane, ela se considera uma contadora de histórias, né? Porque tem muito mais a ver com o contexto social, com o contexto cultural dela, né? Faz muito mais sentido, né? Mas é uma narrativa longa, um romance. Podem interromper conforme houver dúvidas. E aí, antes da gente entrar nesses conflitos aí das descobertas, ainda pensando no contexto do vestibular, eu trouxe algumas alegorias que aparecem, que elas vão aparecer em toda a obra. O que é alegoria? Vocês sabem? É como uma metáfora, mas no conjunto da obra. A gente fala mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o espelho é uma delas, tá? Então, é um tipo de questão que pode cair, né? Então, eu vou ler esse momento que ela vai descobrindo e se questionando, e ela usa o espelho para isso, né? Ela fala, vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Com essa máscara de tristeza, pareço um fantasma, essa aí não sou eu. Ela tá ali se olhando no espelho e fazendo esse diálogo com o espelho, que na verdade é um diálogo com ela mesma, né? Então, ó, a alegoria aí. Dou 2 passos em retaguarda, a imagem me imita. Aquela imagem é uma fonte de luz. Eu sou um fosso de tristeza. Sou gorda, pesada e ela magra e bem cuidada, mas os olhos dela têm a cor dos meus, a cor da pele é semelhante à minha. De quem será essa imagem que me hipnotiza e me encanta, né? Então, ao mesmo tempo que ela se olha no espelho, ela não está se reconhecendo, né? Isso vem ali na descoberta de uma das mulheres do Tony, e ela age primeiro assim, mas como é que eu fui traída? Eu sou linda, maravilhosa, e depois ela se olha e não se reconhece, então, a minha pele tá envelhecida, o meu cabelo não tá mais como era antes, então ela vai entrando nessa crise, que a gente já começa a pensar nesses efeitos da poligamia mesmo, né? Nesse caso, no emocional da mulher. É importante contextualizar também que a Rami, ela foi casada ali como nos preceitos cristãos, né? Então ela subiu ao altar e tudo mais. Ela tinha ela tinha uma promessa de monogamia, de um casamento aos moldes tradicionais do cristianismo. E ela se depara com isso, com uma enganação, né? Então, culturalmente é aceito, mas é justamente. Não, também, mas é justamente esse que é um dos pontos interessantes da obra, que a gente tá falando de uma tradição num momento mais contemporâneo. É aceito, mas está se modernizando, está em transição, né? Então é isso que é uma das coisas interessantes da obra, inclusive. Isso. E aí, mais um trechinho do espelho, para ficar gravado aí, o espelho como alegoria. Ela fala, por que danças tu, espelho meu? Aí, como se o espelho estivesse respondendo, celebro o amor e a vida, danço sobre a vida e a morte, danço sobre a tristeza e a solidão. Piso pro fundo da terra todos os males que me torturam. A dança liberta a mente das preocupações do momento. A dança é uma prece. Na dança celebra a vida enquanto aguarda a morte. Por que não danças? Então, ao mesmo tempo que ela está nesse conflito, já vem um questionamento. Por que você não dança também, né? Então, o livro vai falar muito sobre essa transformação da Rami. Né? Isso aqui a gente está na página 15 ainda. É um romance de 289 páginas, né? Então, quem não leu ainda chorando. Mas a gente vai ver bastante trecho. Vocês vão fazer quase uma leitura desta obra. Mas a gente já vê também a presença dessa dança que está lá no nome, e vai perpassar por todo o romance. Essa coisa do movimento, da dança e também da dualidade. Vocês perceberam alguma dualidade ali? Dualidade. Duas coisas opostas. Aí nesse trechinho mesmo. Vida e morte, a gente vai ver que vai passar bastante por esse lugar, feminino, masculino, cultura patriarcal, cultura matriarcal, né? A gente chega lá. Mas voltando para o enredo da história, depois da gente já ver que a Rami está em crise, né? Ela faz uma decisão surpreendente, né? O que a gente imagina quando alguém
Quando a esposa descobre aí 4 mulheres, não é nem mais uma, né? Mais 4. Ela decide ir atrás das mulheres, né? Do marido, né? Ela não decide terminar como a gente pensaria aqui na nossa cultura. Ela não decide ir por um divórcio, né? Ela decide ir atrás dessas mulheres. Essas mulheres apresento para vocês Julieta, Luísa, Sally e Mauá. Então, sobre essa busca das demais esposas, a Tami ela vai começar a refletir. Bom, primeiro, com a Julieta, ela vai lá, encontra e briga. Se esbofeteia e tudo mais. Com a Luísa também, elas vão parar na cadeia, né? E aí eu trago alguns trechos para a gente pensar. Isso tudo nas primeiras páginas. Outra coisa que pode deixar a leitura cansativa para alguns é a questão de muitos acontecimentos. Tudo isso aconteceu nas primeiras páginas. Aí você fala, nossa, muitos conflitos, os conflitos já foram apresentados. Não, vai aparecer mais muitos conflitos, mais muitas ações conflituosas, né? Então, por isso que às vezes a leitura é um pouquinho cansativa. E aí ela, depois de toda essa briga em relação a Julieta, ela começa a ficar emocionada, né? Então a Rami, ela usa muito da sensibilidade dela, ela fala, fico emocionada. Essa mulher tem uma angústia bem pior que a minha. Eu, pelo menos, conheci o sonho e o altar. Tive um marido sempre ao lado em cada um dos 5 filhos que pari. Ainda tive o prazer de insultá-lo e culpá-lo de todas as minhas dores na hora do parto. A Julieta foi enganada desde a primeira hora. Nada pior que uma eterna frustração. Então, ao mesmo tempo que ela sente raiva, ciúmes, elas vão se tornando amigas, na verdade, conversando até se tornarem amigas, ela se sente muito compadecida da situação da Julieta. Ela fala, nossa, ela foi enganada. A Julieta é a mais enganada. Ele maltrata também as esposas, as outras mulheres, o que ele não faz com a esposa oficial, né? A gente vai vendo, tem cenas bem fortes, eu acabei não trazendo, mas tem cenas bem fortes. Mas a gente vai pensando o quê? Nesses desdobramentos da poligamia na sociedade, né? Então, em vez de ela sentir raiva da Julieta por ter roubado o marido dela, ela se compadece, né? Então, ambas, na verdade, estão vivendo a não concretização daquilo que elas prepararam para a vida delas, né? Porque ter um homem na cultura que elas estão inseridas era fundamental. Um homem oficialmente seu ou não, né? Para ser amparada. E é sobre isso que se trata o livro também. Alguma dúvida até aqui? Não desanimem, vai ficar legal. E aí eu comentei que com a Luísa, né, ela vai para a prisão e ela tem outra epifania ali. Quando elas estão na prisão, elas vai em busca da segunda, da Luísa, se briga, se bate, vai para a prisão, de tão feio que foi o negócio. E para ela ser solta, ela fala, Rami, peraí, eu sou mulher do policial, porque ela é mulher do policial. De um alto cargo da polícia, colocada assim, né? Aí eles têm que soltar ela. Quando ela olha para trás, né, digamos assim, ela vê a Luísa lá ainda. Ela fala, e agora, né? Vou deixar para trás a Luísa? E ela fala, peraí, ela também é mulher do Tony, né? Então ela vai tendo essas epifanias de ver que não são rivais no final das contas. Ela até trata como rival as minhas rivais e fala. Mas ela vai tendo essas epifanias e mudando a perspectiva, né? Isso que é interessante. E aí ela fala aqui, né? Canto a minha canção preferida para espantar a solidão. Dentro de mim cresce uma vontade de deixar tudo, divorciar-me, estourar esse lar pelo ar. Procuro um novo amor, talvez, mas não largo o Tony. Se o deixo, nesta cama dormirão outras mulheres, não vou sair daqui. Se eu me divorcio, meu marido vai casar com a Julieta ou com tantas outras, não vale a pena sair daqui. Se eu vou, meus filhos serão criados por outras, comerão pão amassado pelas mãos do diabo, não posso sair daqui. Então a Rami, principalmente nesse começo, ela vai ter muito essa posição de primeira, de legítima, e de não querer largar isso, né? Por tudo que ela era beneficiada. Então ela permanece ao lado do marido, como eu comentei, ela podia ter tido uma outra atitude, mas também uma mulher divorciada na sociedade que ela está inserida, ela não ia valer nada, muito pelo contrário, ia estar desemparada, não teria direito nem aos próprios filhos, né? Então, só que a gente vê ainda nesse trecho, não sei se vocês conseguem perceber, que ela ainda está muito presa a tudo isso, né? E aí com outros trechos a gente vai ver como uma libertação mesmo, né? Um caminho de libertação.
Então a Rami ela vai narrar os encontros com essas outras mulheres, como eu já contei algumas partes do texto, das brigas, e a gente vai vendo mais uma vez a questão da poligamia como costume e os efeitos dessa tradição em uma sociedade que estava se modernizando, que foi a sua questão, né? E ela vai explorar, então, as implicações emocionais e sociais desse sistema em Moçambique. Aqui está sistematizado tudo que esses trechos podem significar, né? Vou trazendo como se fosse uma interpretação para vocês fixarem, tá? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Esse trecho em especial, ele é bem triste, vamos ler. Ela fala, fui lá ver a Sally. A Sally eu até anotei, porque é tanta, a quarta contando com ela, né? Então é a terceira que ela vai conhecer. Fui lá ver a Sally, a quarta. É a quarta. Estava escrito. Ela também me deu uma sova e disse-me, teu é o que transportas contigo, no teu ventre e no teu estômago. Teu é o que comeste. Este homem dá-me aquilo que é meu, que é seu. Enquanto ele estiver comigo é meu, enquanto estiver contigo é teu. E disse-me, eu sou pobre, sem pai, nem emprego, nem dinheiro, nem marido. Se não tivesse roubado teu marido, não teria nem filhos, nem existência. A minha vida seria árida como um deserto. O amor que me dá é quase nada, mas é o quanto basta para me fazer florir. Deu-me estes rebentos, são 2. Deu-me momentos de felicidade. Guardo nos arquivos da memória. Digo a toda gente que sou casada e tenho um marido um dia por mês. E sou feliz. Há mulheres que nem sequer têm um dia de amor em toda a sua vida. Então, eu destaquei alguns trechos, deixei em negrito, para a gente ver, mais uma vez, essa questão cultural, né? A Sally, nesse contexto, vou usar uma palavra não muito acadêmica, mas é uma coitada. Só que ainda assim é o que ela tem. Ela fala, eu não tenho pai, não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho nem marido oficial. Sem o Tony, eu não vou ter nada. E aí, daqui a pouco vai ficar mais interessante, porque elas vão conquistar uma independência financeira através da Rami. A gente chega lá. E a gente vê muito esse movimento da aceitação. Vocês conseguem perceber nesse trecho? Eu aceito que as coisas sejam assim. Eu sei que ele tem outras, inclusive que você é a oficial, mas foi o que ele me deu. Ele me deu filhos, por exemplo, que é uma coisa muito importante para a cultura africana. Não posso falar de toda a cultura africana, mas isso aparece em muitos outros romances. Uma mulher que não tem um filho não vale nada. E quando uma mulher não tem um filho, às vezes a culpa recai sobre a mulher, mesmo que possa ter problemas, tanto no homem como na mulher, na concepção de um filho, né? Mas a culpa recai sobre a mulher. Tem outros romances que tratam bastante disso. Então, ela se diz feliz por essas. O que vocês definem isso que ela tem? Migalhas. Vamos definir, não são migalhas? Exatamente. Então, sistematizando mais uma vez, ela descreve com muita naturalidade essa relação com o Tony, né? É melhor ter um dia do que não ter nenhum, né? É isso. Então, a gente está nessa fase ainda em que elas estão muito subservientes, aceitando muito, né? Então, ela fala também da questão dos filhos, que eu já coloquei, e que o Tony dá uma vida financeira estável para ela, segura. A gente vai ver que não ele dá dinheiro para elas, né? E a gente vai ver que não é assim, porque elas passam necessidade, mas ainda assim a fonte de renda que elas têm é o Tony até então, né? Não sei se vocês sabem, mas as mulheres não têm trabalhos formais, elas não são permitidas trabalhar, né? Em Moçambique, eu não sei como está hoje, posso estar falando alguma besteira, mas pelo contexto da obra, elas não poderiam trabalhar, né? Principalmente um trabalho formal. Percebe que não tem escolha? E percebe quando eu falei lá no comecinho, ouçam a Paulina Chiziane, né? Pesquisem sobre a cultura, porque a gente não consegue olhar com a lente nossa, da nossa realidade, né? Fazer um juízo de valor a partir da nossa realidade. São questões que nos atravessam, de alguma forma a gente se sente ali, né? Que a gente sabe que as mulheres passam por isso em outros contextos, maiores ou menores, mas ainda assim é um contexto diferente do nosso. Então, depois de narrar todos esses encontros, ela vai fazer a união dessas esposas. E aqui a gente ainda está trabalhando naquele lugar da aceitação, a aceitação da poligamia.
Mas o que a Rami faz é muito interessante. O que não, e é uma coisa que não era exatamente benéfica para ela, mas ela faz por um outro motivo. Então ela faz com que o Tony assuma todas as mulheres e assumir todas as mulheres dentro da cultura. Ele quer ser polígamo, então ele vai ter que seguir as regras da poligamia, porque existem regras na poligamia. Até então ele tinha várias mulheres, mas ele não tinha responsabilidade com elas. Ele tinha elas a hora que queria, da forma que queria, mas não tinha exatamente uma responsabilidade. Tanto que nessas narrativas dos encontros ela vai falando, às vezes eu fico 6 meses sem ver ele, daí ele aparece, né? Tem cenas em que ele bateu numa das esposas grávidas, sabe? É muito pesado algumas partes. E elas vão preparar uma escala conjugal. Então ele vai ficar uma semana com cada uma delas. O que vocês acham disso? E aí nessa. Hã? Mas você sabe que. Exatamente, mas você sabe que na cultura da poligamia de lá, é exatamente isso. É como se um homem desse muito trabalho mesmo, né? Porque assim, elas têm que servir eles de joelho, servir a melhor parte da refeição, que são as moelas. Tem inúmeras tradições que vão aparecendo no livro. Indignada. Por isso que eu falo que é uma cultura muito diferente, né? Um contexto sociocultural muito diferente. E aí é muito trabalhoso agradar ele mesmo, fazer massagem, sabe? Umas coisas assim que vai aparecendo. Então, no fim das contas, essa uma semana de cada vai ficar mais cansativo para ele do que para elas. Porque elas param de lidar com a incerteza, existe uma escala agora. Eu sei quando ele estará aqui e quando eu tenho que me preparar, porque tem isso também. Ele não pode chegar na casa e estar de qualquer jeito. As coisas, né, têm que ser servidas, tem que agradar ele. E aí, então, fica muito mais cansativo para ele, que tem que ficar se deslocando e não pode fazer o que ele bem entende, né? Porque antes era isso que ele fazia. Ele estava com vontade, e ele fala, se eu estava com uma vontade de uma boa comida, eu não vou lembrar exatamente qual. A fulana, ela faz uma comida muito mais gostosa, então eu vou lá. Né? Se ele estava com vontade, entendeu? Ele fazia as coisas conforme a vontade dele. Agora não, ele tem responsabilidades. Aí, nessa aceitação e nesse esquema que elas vão fazendo, ela fala: o coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, enganada, ocupando o posto da segunda dama. Segue-se Luísa, a desejada, no lugar da terceira dama. A Sally, a apetecida, é a quarta. Finalmente, a Mauá Sualê, a amada, a caçulinha recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, um hexágono amoroso. Então, vê que ela está trabalhando nessa aceitação, mas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Ela assume essa posição de liderança em relação às esposas do Tony, e elas vão conseguir independência financeira e em algum momento elas vão ser estimuladas a buscar outros relacionamentos amorosos. Aqui eu dei um passo gigante, né? Porque, como eu falei, são muitas ações, não dá para falar de todas. Mas voltando ali na questão do esquema que elas fazem, ele paga o lobolo para elas, que é como se fosse o preço da noiva, um dote. Ele faz ela pagar, porque então se é polígamo, vai ter que agir conforme as regras da poligamia. E eu destaquei outras, a emancipação financeira e a roda das mulheres, porque elas vão vender coisas nas praças. Nessas rodas de mulheres, de comerciantes, aparecem muitos relatos, não só das mulheres citadas até então, mas de outras, desse lugar de sofrimento. Mas aparece também essa possibilidade de emancipação. E é muito bonito que uma vai emprestando dinheiro para a outra começar um negócio, aí a outra pega ritmo, devolve o dinheiro, até todas terem essa emancipação financeira. Se o Tony não aparecesse mais, elas não estariam desamparadas, os filhos não passariam fome, né? Então vai se construindo uma rede, né? Muito perspicaz também. Viu como fica mais interessante? Tá saindo só do sofrimento, né? Ele é de 2002, o lançamento não está marcado o tempo, mas a gente entende ele como contemporâneo. Não é antigo, não é de outras décadas.
Então, aqui a gente ainda tem o trecho pensando nessa figura do homem, tá? Então, o que querem as mulheres à volta de um só homem? A Rami se pergunta, né? 4 mulheres que ela sabe, né? Podem ter outras. Eu acho que eu não falei que são 17 filhos ao total, né? 17 filhos que ele sabe. A cara do amigo, ele, nossa, um dá trabalho, né? Então, o que querem as mulheres à volta de um só homem? Todas tememos a solidão e por isso suportamos o insuportável. A gente está ainda naquela coisa da aceitação, né? Dizem que as mulheres são muitas, as estatísticas e os próprios homens, e os homens poucos, né? Para dizer a verdade, parafraseando a Lua terceira, há homens em quantidade suficiente. Homens com dinheiro é que são poucos. Na história da nossa terra, mulher nenhuma morreu virgem por falta de homem. Para todas essas mulheres, o Tony é emprego e fonte de rendimento. Né? Então, o poder e o dinheiro como a justificativa da poligamia, porque ele pode, e da submissão feminina, né? Que é suportar o insuportável. É não ter outra saída, não ter, né, não vislumbrar outra possibilidade. Então, a gente vai ver durante boa parte do romance, essa luta pelos direitos das mulheres, em contraponto com esse contentamento também da mulher em relação às normas sociais. As coisas são assim. Como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou dizer não? É o caso lá da Rami no comecinho falando, não vou me divorciar, não vou pedir o divórcio. Vou valer menos ainda se eu for divorciada nesse contexto que eu estou, né? Então, há esse jogo durante todo o romance, né? E aí também a gente vê então essa luta e a gente começa a ver esses pontos de mudanças, mas de uma forma pensada, de uma forma ainda que a tradição dita muitas regras, porque para a sociedade moçambicana colonial, a mulher que lutava por alguma coisa, né, que questionava, ela era muito mal vista, né? E aqui a gente ela é retratada como uma prostituta, né? Então, cala-te, mulher, desde quando tu tens categoria para falar com um doutor, né? Nunca te autorizei a falar com homem nenhum, estás a comportar-te como uma prostituta, né? Então, tudo questiona, tudo que quer mudar, né? Tudo que se decide por si tem um preço muito caro. Então, por isso que eu falo que há uma perspicácia na forma como ela vai fazendo, né? Então, as mulheres podem vender coisas na rua? Vamos ter os nossos negócios e vender as coisas na rua. Então, é assim que vai caminhando. Aqui ainda uma reflexão sobre a questão do dinheiro, né? Ela fala, o mundo acha que as mulheres são interesseiras e os homens não são. Todo homem exige da mulher um atributo fundamental, beleza. As mulheres exigem dos homens outro atributo, dinheiro. Qual é a diferença? Só os homens podem exigir e as mulheres não? Aqui ela já começa a entrar um pouquinho num lugar de rebeldia, digamos assim, né? Porque o que acontece? Ela compreende a tradição. Ela ama o marido. Ela aceita a poligamia e ela tem o medo da separação, né, dos filhos, da solidão. Mas ela também começa a sentir uma necessidade de mudança. Por isso que a gente pode pensar nesse romance como um romance de formação, entre aspas, assim, né? Quando a gente fala de romance de formação, vocês estão acostumados com esse termo ou não? Romance de formação, às vezes, começa com a pessoa criança ou adolescente até a vida adulta, passa pela maturidade. Aqui, embora ela já seja adulta desde o começo, a gente vai ter esse caminho para uma outra maturidade, né? Para uma suposta libertação. Então, ao mesmo tempo que ela compreende toda essa tradição, ela começa a ver uma necessidade de mudança, né? Então, ela fala, aí ela começa a pensar, então, por que eu não posso ter outros homens também? Contextualizando isso. Desde o começo, ela relata, assim, esses relatos de que ela é muito sozinha, né? Que ela tem os desejos ali da carne que não são atendidos, porque o marido nunca está em casa. Então, mostra esse lado da mulher também, né? Da mulher desejante. E aí ela sente muita falta disso, desse contato, desse afeto. E aí vai ter a questão da traição da Rami. E aqui vem um bolo doido. Ela trai a Rami com a... Não, a Rami trai o Tony com o amante da Luísa. Mas a Luísa vai casar com esse amante depois, tá? Então ela tem essa relação com ele e ela se sente muito culpada, né? Então ela aceita 4 ou mais mulheres do marido e não se permite aquele momento.
E aqui a gente começa a ver as diferenças do norte e do sul também, como eu falei, a Rami lá na tradição mais cristã, e depois algumas outras das mulheres do Tony numa perspectiva cultural diferente, que é a do Niket, da dança, da iniciação. E aí a Luísa fala para ela: não sou possessiva, venho de uma terra onde a solidariedade não tem fronteira. Venho de um lugar onde se empresta o marido da melhor amiga para fazer um filho, com a mesma facilidade com que se empresta uma colher de pau. Se já partilhamos um marido, partilhar um amante é mais fácil ainda. Assim as contas estão pagas, não é, Rami? Percebe então que as duas têm percepções diferentes. Para a Luísa não foi nada penoso. Isso entra muito na questão cultural, tá? Dessas diferenças que eu mostrei lá no começo de norte e sul. E aí foi isso, uma noite que a Rami aproveitou, se entregou, mas que ela se sente muito culpada. Para a Luísa, não, tranquilo. E aí fica entre elas, né? Mas o que é interessante é o Vitor, que é o amante, né, com quem ela se relaciona, amante da Luísa, com quem ela se relaciona. Mas nessa conversa com o Vitor, para mim, um ponto de destaque, mais do que essa traição, do que esse ato, na verdade, ela descobriu um lado do Tony que ela não desconhecido por ela, né? Então, das agressões, por exemplo. Eu trouxe um trechinho do diálogo. Ela fala, o Vitor fala, pergunta a Lu, ela vai contar-te como esse brutamontes do vosso marido se embebedava, a espancava durante a gravidez, a fechava num quarto e nem lhe dava comida. E ela nada fazia para inverter as coisas, porque dependia dele para comer, para existir. E ela fica muito indignada, a Rami. Ela fala, comigo nunca fez nada disso. Ela não acredita, né? Eu não posso acreditar. E daí o Vitor responde, ele fala, tu és a rainha, a primeira. Há coisas que um homem faz com as amantes e nunca com a esposa. Né? Então ele era cruel com essas outras mulheres, né? Ele não tinha o mesmo respeito que ele tinha com a Rami. O Vitor conhece a Lu jogada na rua e ele a acolhe, ela grávida, para ter o filho, né? E aí que eles começam a ter um relacionamento. E você vê também como essa traição que elas cometem, ou esses outros homens que elas têm, é uma outra perspectiva também, não é uma traição como a do Tony. Vocês conseguem perceber essas diferenças ou não concordam comigo? Podem não concordar. É diferente ou não? Mais ou menos? O que você acha? Não? É uma necessidade, é uma oportunidade, é o que acontece, né? Por exemplo, essa relação com o Vitor é desse acolhimento de uma mulher na rua e a gratidão a partir disso, né? Então é muito mais complexo e a gente não pode colocar os nossos juízos. E o Vitor, ele vai se mostrar um homem muito mais afetuoso, muito mais compreensivo, né? Você está vendo? Ele está revoltado com a situação. Mas aí também tem o fato de que ele age assim por arrependimento, porque ele fala que a ex-mulher dele ele espancou e perdeu o filho. Então é muito cultural isso, é muito cultural, é muito permitido. Quando eu falo que as mulheres não têm direitos e são discriminadas no contexto de Moçambique, é intenso, né? Percebe? São realmente discriminadas. São realmente uma propriedade e elas não valem nada, né? Mas o Vitor, ele se transforma, digamos assim, ele começa, ele se arrepende. E aí ele se mostra bem mais compreensivo e afetuoso. Então a gente vê que a gente está lidando com violência física, com violência psicológica, com abuso emocional, com a violência patrimonial também, né? A gente vai chegar lá, principalmente mais para o final, não vou dar esse spoiler, mas eu trago um trecho muito pesado, que é sobre a moela, que é mais uma alegoria que pode vir a cair aí no vestibular. Que, não sei se vocês sabem também, mas a moela é uma parte muito importante do boi? Do frango? Do frango. Oi. Do frango. Meu Deus, do boi. É do frango. Sim, é pequenininho, né? A pessoa não come carne há tanto tempo que esqueceu. Mas da galinha, e ela é muito especial e deve ser servida ao homem, de joelhos, bem preparadas, enfim.
O que isso significa? Que a mulher jamais pode comer a moela, né? Isso elas sabem desde novinhas. A moela aparece mais de um momento do romance, por isso eu trago como uma possível chave de leitura aí para o vestibular. E aí, quando a Rami tá nesse processo de muita tristeza, meio inconformada, ela vai falar com os pais, né? E o pai trata ela, filha, você reclama demais, no meu tempo mulher nem falava. É assim que o pai dela recebe. Já a mãe fala assim, você me lembra da minha irmã. E ela sabia que essa tia dela tinha morrido. Daí ela fala, já me falaste dela, do que ela morreu? Daí a mãe responde, a mãe da Rami, por causa da moela de uma galinha. Aí ela conta uma história, eu não coloquei aqui porque é muito grande, eu vou resumir para vocês. Mas basicamente ela preparou a moela e eu acho que ela coloca para esfriar, alguma coisa assim, e reserva em um lugar e o gato vai e come. Não foi ela, mas quando o marido chega, isso é o fim. E ele não acredita nela, porque a palavra da mulher também não vale, isso a gente vai ver em outro momento. E aí ele, né, maltrata ela, grita, bate, ela sai meio desesperada, encontra um leopardo e ela morre. Ele manda ela de volta para casa da mãe, porque a moela não estava lá, né? Ele não acredita que não foi ela que comeu, então isso é um erro inaceitável. E ela é assassinada pelo leopardo ali no meio da floresta, né? E aí a Rami fica muito impressionada com essa história e ela pergunta para a mãe, ela fala, mãe, por que não me contastes antes essa história? Ela fala, era para colorir o teu mundo, para não ter esses pesadelos nos teus sonhos, né? Então ela tenta proteger a filha, né? E aí ela continua indignada, ela fala, mãe, como reagiram as mulheres perante esse caso? Porque daí eu acho que acha o gato e vê que realmente ela tinha falado a verdade, ou seja, ela morre e o gato continua vivo, né? E aí, para ver como vale a vida, né? Aí ela fala, obedecer à risca, a mãe da Rami, obedecer à risca todos os caprichos dos homens era a única estratégia da nossa existência, né? Então, lógico que elas ficam indignadas, mas não tem o que fazer. Quem tentou dizer que não era, que uma situação não era como realmente eles achavam que tinha acontecido, morreu, né? Então, lembra lá no comecinho que eu trouxe algumas sistematizações de ver esse mundo da tradição no contemporâneo, essa possível modernização, esses embates de gerações e culturais? Então, a gente está vendo no romance o tempo todo. Então, mais uma vez, alguns pontos de destaque, né? O papel das mulheres na sociedade moçambicana, padrões de comportamento esperados, questionamento às normas estabelecidas. Tem um outro acontecimento importante, que é o aniversário de 50 anos do Tony, e elas resolvem fazer uma surpresa. A gente vai vendo que a Rami também, ela é muito... tem uma ironia nas falas dela e na forma que ela conduz as coisas. Então ela fala assim, vou juntar todas as mulheres no aniversário dele, nessa celebração, para que a família dele veja o que ele faz, né? Porque não necessariamente a família dele apoiava isso, né? E ele chega, fica surpresa, ela faz toda uma apresentação pomposa disso e daquilo. Opa! E depois ele fala, peraí que eu preciso pegar um documento. E foge, não volta. Ele não encara assim com mulheres juntas, né? Ele não encara. Então ela fala, trazer essas mulheres para aqui foi uma autêntica dança. Lembra que eu falei lá no comecinho do Niket, que significa dança, que passa por todo o romance? Um ato de coragem, um triunfo instantâneo no jogo do amor. As minhas rivais entraram todas no paraíso. Sim, entraram, né? Que é na casa dele, com os familiares. De marginais, passaram a gravitar dentro do cerco da família. Podem, a partir de hoje, saudar os tios, os avós, os filhos, sem nenhum receio. E eu? O que eu ganhei com essa farsa? Então, percebe quando eu falei lá no começo que ela não age em benefício próprio apenas? Parece que há uma outra motivação nisso tudo. Ele foge da festa, a Rami é repreendida pela sogra, como é que você fez isso, né? E aí ela traz um questionamento muito interessante, porque é um monólogo, é sempre ela refletindo. E quando aparece a voz das mulheres, é o que ela escolhe expor, né? Mesmo que seja um discurso direto, ó, travessão e a fala da mulher, né, das outras mulheres. Daí ela fala assim, o caso do Tony merece uma terapia de amor polígono e não de clínica hospitalar. Mas por que é
Mas por que é que um polígamo é feliz quando as mulheres se batem e é infeliz quando elas se entendem? Né? Então ela começa a refletir isso. Olha só, quando a gente se uniu, a força que isso teve. Ele saiu. E vai ter mais um momento arquitetado por elas, que vai ser o da nudez. E na tradição, no contexto deles, a nudez ela pode ser maldição ou bênção, mas para o Tony está muito mais ligado à maldição. Mas basicamente elas se juntam todas nuas para uma dança, enfim, e ele é como se elas se colocassem, não é a 5 que você quer? Né? Você consegue? Dá conta? Como é isso? Só que ele fica desesperado, porque pode ser um presságio ruim, né? Eles têm um pouco dessas crenças, né? E aí ele sai bem atrapalhado, assim, minha mãe vai morrer, sabe? Assim, ligando aquilo a um possível desastre, né? Então ela fala, o Tony fica atrapalhado, somos 5 contra 1. 5 fraquezas juntas se tornam força em demasia. Então o que elas eram sozinhas? Fraqueza. O que elas são juntas? Muita força, né? Mulheres desamadas são mais mortíferas que as cobras pretas. Era preciso mostrar ao Tony o que valem 5 mulheres juntas. Despimo-nos, ele olha para nós, os seus joelhos ganham um tremor ligeiro, né? E aí, mais uma vez, ela é repreendida, e aqui ela se questiona, será que a gente exagerou? Será que a gente passou do ponto? É quase uma peça que elas pregam nele, né? E aí algumas vão dizer, não exagerou não, olha tudo que ele fez, né? Porque ainda assim ela tá pensando, será que a gente exagerou, passou do ponto? E é nesse momento, então, que há uma tentativa de divórcio da parte do Tony, né? Não é ela que decide pelo divórcio, é ele. Então, ele diz assim que ele transformou a vida dela em um verdadeiro inferno, né? Então, antes ele tinha toda a liberdade para ir e vir, agora ele tem uma responsabilidade a cada semana, no lugar, né? Depois todos esses acontecimentos que ela vai armando para ele, né? Como eu disse, é um romance que não falta conflito e ações, né? E aí, até aqui vocês falaram, já aconteceu bastante coisa, né? Aí tem o suposto atropelamento do Tony. O Tony morre, né? Aí, só que elas não acreditam na morte do Tony. A Rami, principalmente, porque então há um atropelamento, falam que é o Tony, ela não reconhece o corpo, tá desconfigurado, mas ela sabe que não é ele, ela fala, não é ele. E aí entra a questão dos ritos fúnebres que a esposa oficial tem que passar, com muita tortura e humilhação. Vem a família do marido, tira tudo, não deixa um colchão para você dormir, raspa sua cabeça à força, tudo isso são costumes, tá? Mais uma vez, eu tô falando dessa forma, eu tô dando uma entonação, porque é difícil não dar, mas cuidado, né, com o nosso olhar, com o nosso juízo de valor daqui. Mas um ponto que é chave, assim, para caminhar para o desfecho do romance é a cutinga. Eu acho que eu fui deixando algumas palavras em itálico para marcar essa pluralidade que eu falei, linguística, né? Alguém sabe o que é cutinga? Não? Então, se a mulher é uma propriedade, ela tem que render, né? Se o marido morre, alguém da família tem que assumir. Então, ela é tingada, geralmente pelo irmão mais velho, que é passar por uma relação sexual depois de 10 dias do desastre, né? E aí isso, muito humilhante também, né? Então ela tem esse relacionamento sexual com Levi, que é o irmão do marido, e isso faz parte da tradição do país, tá? Mas assim, para além de ser tingada, ela passa por diversas outras humilhações, de não ter nada, de ser tratada como um nada também, e toda essa humilhação de cortar o cabelo, a força, assim, né? Aí, como eu falei também desde o começo, falando da Tiziane e da Rami, vai ter esses tons de subversão, que no final das contas ela aproveita esse relacionamento sexual. Ela falou, vou ter que... Ela tá tão nessa pegada da mudança, de subversão, ela fala, já que eu vou ter que passar por isso, vou ver se eu aproveito, né? E isso vai ferir o ego do Tony quando ele chega, né?
E aí o Kutinga, né, para a gente entender o que significa na tradição deles, é lavar, é como se lavasse o nojo com beijos de mel, é inaugurar a viúva na nova vida. 8 dias depois da fatalidade, falei 10, né, são 8. Kutinga é carimbo, marca de propriedade. Mulher é lobolada com dinheiro e gado, é propriedade. Quem inventa cobra. É preciso que o investimento renda, né? Então ela vai render agora para outra pessoa na ausência do marido. Mas na verdade, o Tony não morreu. Acharam que ele tinha morrido, a família endossa isso, as mulheres não acreditam, mas as mulheres não são ouvidas. Lembra que eu falei em algum outro exemplo que a palavra da mulher não tinha valor? E ela fala, gente, ele não morreu, mas lógico que ela não foi ouvida, né? E ela teve que passar por tudo isso acreditando que ele não tinha morrido. E aí ele tinha ido para Paris com outra mulher, que é a Gabi, se eu não me engano. Eu posso errar o nome porque é muita mulher, mas ele vai para Paris com a mulher. Lembra então que ele passou por aquela coisa da nudez, ele ficou muito atordoado. Aí ele teve que se parecer, basicamente. Ele tenta pedir o divórcio, a Rami não aceita, porque eu já fiz tudo isso, vou aceitar o divórcio, para mim é um negócio muito ruim. Então acontece tudo isso e descobre que ele foi para Paris com a mulher. Mas aqui vai ter uma reviravolta interessante, mais uma. Então, nesse retorno, o Tony vai descobrir então que seu irmão é mais um integrante dessa dança, né? Dessa dança do amor, bem entre aspas. E eu acho interessante a gente pensar nesse momento que é a primeira vez que a tradição respinga negativamente no Tony também. Porque ele volta, a casa dele está desmontada, ele não tem mais nada, ele foi dado como morto, né? E aí ela fala, né, a Rami, Tony, estou magra, desfigurada, acabada, careca. Raparam-me o cabelo com navalha, como uma reclusa. Deserdaram-me de tudo como uma criminosa. Na cabeça rapada colocaram-me uma coroa de espinhos. Varreram a casa e deixaram de tapete de espinhos, né? Então, lembra muito ali a crucificação, né, de Jesus mesmo. É realmente uma tortura, uma humilhação sem motivo. Não pode falar assim, né, gente? Mas que faz sentido para o contexto. Mas para ela fala, por que eu tenho que passar por isso, né? Me ancorando agora na personagem, ela fala, por que eu tenho que passar por isso, né? Então é muito sofrido. Ela perde tudo por ser a esposa oficial, para as outras não tem nada, não acontece nada com as outras, só com elas. E aí o Tony começa a questionar essa tradição, porque ele volta muito abatido, né? Então ele tem o ego ferido, ele já está num momento mais de envelhecer. É difícil reverter tudo o que aconteceu a partir da morte dele, né? E as mulheres, lógico, se sentem muito revoltadas pela Rami, porque a Rami ajudou a todas, né? Então elas exigem que o Tony repare Rami, né? E ele aceita, mas a partir desse momento ele começa a se tornar um peso para as mulheres. Lembra quando a gente brincou, falou que então, se ele fica na casa de uma por semana, ficou mais laborioso para ele do que para as mulheres, né? Porque as mulheres têm que estar preparadas por uma semana. Agora que elas têm independência financeira, elas têm um negócio para tocar, o peso do Tony ali, né? Sem trabalhar, em casa o tempo todo, não é mais, não está sendo mais legal, né? Elas não têm mais paciência de servir ele de joelhos, né? Como se exige. Então a gente começa a ter a decadência do homem, a decadência do Tony, de alguma forma. E nesses conflitos todos, a Lu, que é a segunda, né, a segunda das mulheres, das mulheres extras, mas a terceira mulher, ela anuncia que vai se casar com outro homem, com o Victor. Então olha o contexto que o Tony está. Né? A minha mulher foi xingada pelo meu irmão, eu acabei de perder a Lu, que ela, né, vai realizar o sonho e vai se casar realmente com o Victor que vai cuidar dos meus filhos agora. Pode falar. Nessa morte do ele perdeu o cargo. Perde, ele fica bem desorientado, assim, sabe? Porque ele foi dado como morto, né? Então, a primeira vez que a tradição ele começa a questionar a tradição. Em algum momento ele questiona mesmo. Daí a Rami, muito irônica, fala, você está questionando a tradição? Ele já foi dado como morto, questionar a tradição é o de menos agora, né? Mas é só nesse momento. E aí tem esse diálogo deles, né, da esposa e do marido, Rami, Tony, que merece um destaque, né? Ele fala, quem és tu?
Quem és tu que não reconheço? E ela, entre lágrimas eu respondo, sou aquela que sonhou, amada e acabou desprezada. A que sonhou ser protegida e acabou por ser trocada. Sou eu, mulher casada, quem foi violada, mal o homem deu sinais de ausência. Sou a Rami. E ele fala, não és a Rami, tu és o monstro que a sociedade construiu. Né? Então, lembra aquela questão da transformação? Né? Ela não está mais tão subserviente. Eu não vou conseguir falar essa palavra até o final da palestra, né? Subserviente. Ela não está mais nesse lugar, né? Nesse lugar de aceitação passiva, digamos assim. E aí tem essa cena do casamento da Lu, que é muito bonita, elas celebram, tiram fotos. E a Rami faz essa reflexão aqui, pra gente ver a motivação de tudo que ela faz, né? Ela sinto que não estou sozinha. A Mãe Terra me embala. Com suor e lágrimas danço em oração. Deus, faz de mim a última mulher da geração de sofrimento. Lembra naqueles trechos que ela fala, o que eu tô ganhando com isso, né? Então tem uma motivação maior, que eu acho que tá agora uma leitura um tanto pessoal minha, que tá aí a beleza do romance também, né? Ela movimentando, sendo agente ali das mudanças, tentando ser agente das mudanças, para um mundo melhor, né? Um mundo em que o lugar da mulher seja mais... Tá cansativa? Porque elas tenham mais direitos, mais lugares, enfim. Eu comentei dessa decadência do Tony, né? Aqui eu trago um trecho para a gente pensar nisso. Eu gosto de trazer a palestra bem com trechos, porque é como se vocês fossem lendo uma parte, né? Porque eu sei que às vezes não dá tempo de ler. E aí ela fala, é desagradável ter que marcar audiências com as minhas próprias mulheres. O Tony falando, né? E pior de tudo, os meus filhos seguem o exemplo das mães, não me ligam. De tudo ter, acabei não tendo nada. Ontem, vendedeiras de esquina eram submissas e me adoravam. Hoje, empresárias já não me respeitam. E é muito interessante ele colocar os filhos aqui, porque ele mesmo, são 17, né, que ele tem conhecimento, porque ele mesmo fala, eu nunca sentei, eu confundo o nome de um de outro, eu nunca sentei nunca foi do meu interesse sentar para jantar com eles, orientá-los, né, mas nesse momento ele começa a sentir uma solidão e ele remete até isso, né, os filhos seguindo o exemplo da mãe. Então, mais mudanças, possíveis mudanças em curso, né. E no meio de tudo isso, elas se reúnem e falam, meninas, o que fazemos agora? Daí uma fala, olha, eu não tenho tempo para satisfazer os caprichos dele, diz Sally. Nem eu, diz Ju. Nem eu, diz a Mauá. A Lu já foi, né? A Luísa já foi. Aí ficaram elas. E elas pensam, a solução mais correta é sugerir ao Tony uma nova mulher. Elas mesmas chegam nessa conclusão, né? E aí o que vai acontecer? O Tony vai rejeitar. Eu falei que ele já estava num lugar mais envelhecido, elas vão atrás da nova mulher perfeita, né, mais nova, que vai ter a disposição de servir ele, e aí ele rejeita, né? Ao rejeitar, elas chegam neste lugar aqui. A tua recusa é uma declaração de impotência sexual, então vamos reunir o conselho de família, informar do que se passa e procurar assistentes conjugais. Este é o direito que a poligamia nos confere. Lembra que eu falei que o Tony não seguia a poligamia dentro das regras? E agora ele foi obrigado a seguir, e nessa recusa ele perde um direito. E assim, dentre as regras da poligamia, tem a questão do assistente conjugal. Se um homem não comparece, se um homem não cumpre com as funções dele, as mulheres têm direito a um assistente conjugal. Né? E aí, nesse momento, eu acho que a Mauá já tá com um assistente conjugal e ela fala que vai casar com ele, né? Cada uma toma um rumo, acho que a Ju casa com um italiano, a Sally... e aí ela faz todo um discurso, a Ju era muito quietinha, né? A Ju é aquela primeira, a Julieta, que foi enganada, né? E aí ela realiza o sonho dela, por exemplo, de se casar. Ou seja, ele perde realmente todas as mulheres. Elas falam isso para ele, agora quem vai cuidar dos meus filhos, dos seus filhos, vai ser outro homem, né? Então, cada uma segue os seus caminhos com outros homens, né? Além da independência financeira, elas também têm essa independência aí emocional que tinham deles, né? Dele, do Tony. Mais uma sistematização para vocês gravarem, né? Então, essa sociedade ancorada na lógica do homem, para a qual as mulheres não passam de esposas, mães, amantes e filhas.
Isso é como se a gente estivesse entendendo o que está acontecendo aqui, né? O que está sendo mostrado. Isso pode cair em questões de vestibular. Construção da personagem Rami e suas estratégias para sair da subalternidade, questionando esse status quo, né? Esse padrão. Né? Eu comentei, né, durante já a apresentação disso, dessa perspicácia, de como que ela vai construindo as estratégias para sair desse lugar, né? Não é de uma hora para outra, é realmente uma formação, uma construção que resulta em uma transformação, né? E a questão das mulheres negras que lutam pelo reconhecimento, protagonizando as transformações sociais em curso. Só sistematizando tudo que a gente viu. E aí o desfecho, o Tony, assim, não quer mais nada. Acho que ele fala até em tirar a vida, alguma coisa assim. E aí ele passa, e só sobrou a Rami, né? A esposa oficial, a primeira. E aí ele passa a mão na barriga e vê que ela tá grávida, né? Ela tava grávida. Daí ele fala, Rami, é um filho? Aí ela dá umas conversadas, ele fala, diz que é meu, me salva, né? Diz e salva-me. E ela fala, não te posso salvar. Tento salvar-te, mas não consigo. Não tenho força, sou fraca, não existo, sou mulher. Olha a ironia do discurso, né? Como é que eu vou te salvar? Os homens é que salvam as mulheres, não o contrário, né? Vocês percebem essa ironia dos discursos que ela vai usando agora contra ele, né? E ele fala, Rami, ela fala, o filho é do Levi. Né? Então o filho é do irmão dela, do irmão dele. É uma dança, né, gente? Muita coisa acontecendo. Mas aqui é como se fosse o final da dança, né? E aí a gente tem esse final. E como eu falei, Liquete é essa iniciação, é uma dança de iniciação amorosa. Mas aqui a gente vai vendo que ela se ressignifica de ser uma dança de amor próprio da Rami, né? Nesse lugar de formação, de transformação que ela vai vivendo. Vocês já precisam ir embora? Vou só fechar aqui com linguagem e a tradição, tá? No começo também falei da tradição oral que atravessa a escritora, né? Ela fala, por exemplo, ela cita a avó dela, que era uma grande contadora de histórias, e o livro ele tem esses tons de contação de história, diferentes de alguns moldes de romances com tradição europeia, né? E aí eu falei da alegoria, da metáfora, isso pode cair no vestibular. Então, para vocês entenderem a diferença, a alegoria é quando a gente vê sendo trabalhada na obra como um todo, né? O espelho aparece mais de um momento, é que eu não trouxe todos os momentos, senão fica muito cansativo. Mas o espelho vai aparecer de novo, aquela conversa do espelho, que é uma conversa com ela mesma, aparece de novo, né? E a metáfora já é um sentido mais pontual ali, né? Daquela frase, daquela fala. E ambas elas aludem ao universo mítico da cultura moçambicana. Então tem elementos culturais linguísticos e essa diversidade, que eu também já comentei, mas só sistematizando. E aqui a gente pensa assim, português é a língua oficial de Moçambique. Esse livro não é uma tradução, é a língua oficial dela, só que vocês viram que é diferente, né? Os usos, mesmo sendo contemporâneo. Mas aparecem essas expressões das línguas locais, que dá uma autenticidade à história e às personagens, né? Então não fica só no português oficial. Quando ela faz muito essa descrição de sons, cores e sensações, a gente vai ter essa vivência muito próxima daquela experiência dos narradores orais. Então, às vezes ela exagera, mas vem dessa tradição oral, né, de te entreter. Quantos acontecimentos eu falei aqui hoje, gente? Muitos. Então, tem esse lugar. Então, esse lirismo ele também vem com bom humor, ironia, né? Junto com a consciência social, traz esse painel da condição feminina e da sociedade do seu país, né? Junto com essa tradição, vem a cultura africana, com lendas, mitos, provérbios da tradição oral. Não trouxe muito aqui, mas a gente vai chegar em uma só para vocês verem, né? Então, a gente tem um mosaico de culturas, ó. Maconde, Maquá, Ronga, Tsonga, Machangana. Daí aqui eu coloquei só para vocês verem que a Rani era de uma etnia, a Julieta era de outra, a Luísa de outra, a Sália de outra, a Mauá de outra, o Tony de outra, né? Então, quando pensar nessa obra, a gente não pode desconsiderar de forma alguma essa diversidade cultural dentro de um mesmo país, tá? O que eu trago aqui para vocês pensarem é uma das lendas, a lenda da princesa Vuyazi. Essa lenda é uma princesa que não insubmissa, né? Que não aceitava ali o que era ditado.
E aí aqui, acho que não vou ler para não ficar cansativo, eu tô vendo a carinha de cansado de vocês, vai estar lá no YouTube depois também. Mas então ela conta, ela faz essa referência a lendas em outros momentos também, né? Eu destaquei uma para vocês perceberem que aparece na obra, né? Então uma lenda que ela vai usar, principalmente dessa insubmissão. Mas o que eu queria que vocês pensassem aqui são as características da lenda, né? Mas eu queria que vocês pensassem nessa dicotomia, que eu comentei desde o início também, né? O termo Niket é macuá, é o ritual iniciático. Já a lenda da princesa Vuyazi é de outra região. Então é assim, a dança representa o sul com um posicionamento mais liberal. E a lenda representa o norte do país, né? Que segue um modelo mais paradigmático, judaico-cristão, fortemente influenciado pelo patriarcalismo colonial europeu. Percebe como é pluricultural, né? Principalmente pela questão das raízes, da tradição, junto com a colonização do país europeu, né? Falei também da questão da dicotomia, do modo binário, né? Feminino e masculino, matriarcal patriarcal, monogamia, poligamia, tradição e contemporaneidade norte-sul. Então, o romance todo é trabalhado nisso também. Pode ser um aspecto a ser explorado, tá? Aqui também vocês deem uma olhada depois, eu trouxe só para a gente ver as diferenças do norte e do sul, né? E uma rivalidade que ela apresenta. Mas não é interessante que o nome Niket, que é mais ligado ao... Já esqueci. Ao sul, com esse posicionamento mais liberal, esteja no título, em outros momentos apareçam lendas do norte. Então é como a Tiziane me parece que adota um lugar de não falar que um é melhor que o outro, mas de explorar e mostrar que isso existe. Mas nas personagens tem uma rivalidade, tá? As mulheres do sul é de um jeito, as mulheres do norte é de outro. E aí eu penso, já que a dança está lá no início, desde o título, né, o que Niket, enquanto dança, representa nesse texto literário final, né? O que é essa dança final, né? Então eu vejo muito como uma jornada da Rami, uma jornada de formação, transformação, para ela chegar numa maturidade, porque ali no final ela fala, bom, também se ele for embora, se ele não for, já tá diferente daquela dependência emocional que ela tinha no começo. E isso vem, né, com a independência financeira, entre outras coisas. E aí a gente vê, então, realmente a libertação dela nesse desfecho, né? Principalmente quando ela fala ali que o Levi é o pai desse último filho que ela vai gerar. Então a gente vê muito essa questão da subversão, essa dança que era de amor ao outro, Niket, né? A dança da iniciação amorosa, da iniciação sexual, era uma dança para o outro. Vira, na verdade, uma dança de amor próprio, né? É uma possível interpretação que a gente pode dar para todo esse texto literário. Isso, alguma dúvida? Corri mais no final porque eu sei que fica cansativo, mas eram mais trechos para a gente mostrar, né, como acontece, como aparece. Ficou claro para quem? Quem já tinha lido? Não? Vão ler? Deu vontade. Mas deu para esclarecer um pouco. Algum comentário? Interessante a força da mulher, né? Ela é tão espiritualizada, mas ao mesmo tempo você vai vendo que elas, no fundo, elas têm uma força de união e de mudança, mesmo não tendo nem um subsídio na mão. Sim. Esse lugar de união mesmo, né? Da força, quase uma força demasiada, né? Porque daí ele não consegue, ele se perde totalmente a partir dessa união. Não temos essa informação, né? Mas a gente trata como ficção, sempre, romances, ficção. Mas pelas entrevistas da Tiziane, que eu recomendei que vocês busquem, ouçam, né? Ela fala muito que ela retrata esses lugares que ela já viu, né? Então é representativo, mas não vamos afirmar que é baseado em fatos reais. Até porque tem todo o floreamento da ficção mesmo. Não, eu fico impressionada. Obrigada. A mulher viajou e juntou e deu sentido e pronto.
Sim. A Hubner e a autora são do sul, né? Do norte. A autora do Porque norte. a família da Xiziana é cristã, então eu acredito que ela seja do norte. No romance, a Rami ela vai procurar as iniciações do sul, quando ela se descobre traída, enganada, como se ela fosse o problema. Como é que as mulheres do sul fazem? Ela vai atrás de uma professora do amor, umas coisas assim também. Que não dá tempo de falar tudo mesmo. Acredito que sim, porque eu lembro dessa informação da. Bom, acho que no slide tinha, mas depois eu confiro lá. Eu acho que onde eu pus. Eu fechei esse computador, não é o meu. Aqui. Tchau, até mais. Obrigada, parabéns, tá? Beijo, até mais. Eu não entro muito sobre o livro, né? Mas você sabe como é que foi essa discussão? Tchau. Eu acho que tem muito a ver com a questão da colonização também, né? Eu acho, eu não sei exatamente, mas eu acho que deveria ter essas questões da colônia instalada em alguns lugares. Mas é essa diversidade cultural que ela traz, ó. Ela é de Manjacase. Vamos ver se aqui aparece. Aqui. Não. Tá depois do mapa? Aqui. Eu acho que ela é do norte, a Xiziane. Mas dá para pesquisar e se informar melhor. As falas dela são muito interessantes, vale a pena ouvir